do universo, lançai as vossas bênçãos sobre os trabalhos que os vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar neste terreno, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai permissão aos espíritos de luz superiores, aos anjos, santos, orixás e chefes de falanges e seus comandados, aos caboclos e pretos velhos, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos puros ou purificados, que lancem sobre este terreno suas irradiações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício dos que vêm aqui em busca de alívio, socorro e cura para suas dores morais e físicas. Oxalá, poderoso e cheio de bondade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a resignação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médiuns aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmiti-la aos irmãos necessitados de amparo. Espíritos de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. Que as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes neste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreno, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. Bom, estamos então iniciando a nossa última aula, né? E eu pretendo hoje fazer, em tese a gente teria muito conteúdo para a aula de hoje, né? Mas eu vou procurar passar para vocês o conteúdo da aula de uma forma assim, meio superficial. Por quê? Porque é possível desenvolver curso em cima daquilo que vai ser tratado aqui hoje. Eu pretendo, ver se a gente consegue, na segunda parte da aula, abrir para perguntas e respostas, né? Então acho que fica melhor. Eu passo o conteúdo. É lógico, se alguém tiver alguma pergunta sobre aquilo que eu estou colocando aqui na lousa e tal, quiser fazer algum comentário, sem problemas. Mas aí eu desenvolvo o assunto e na segunda parte da aula a gente abre para perguntas e respostas, né? Sobre aquilo que está sendo colocado hoje. A intenção é falar um pouquinho sobre o espírito, dentro da nossa visão, porque até hoje eu falei para vocês que o espírito era um pontinho, né? Sempre falei isso aqui nas aulas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o espírito. Dentro da visão aqui da nossa doutrina, vamos falar um pouquinho da evolução e da formação espiritual, né? Tá certo? Depois eu pretendo falar para vocês um pouquinho sobre o ritual da casa, como é que nós trabalhamos aqui, como é que é feito, como é que é organizado, né? A casa. E depois alguns comentários sobre o Exu, como é que nós entendemos o Exu aqui dentro da nossa casa, no núcleo Mata Verde. Manuel, traz um apagador para mim, que eu esqueci, tá bom? O tempo inteiro eu falei que o espírito era um pontinho. Sempre falei isso, né? Por quê? Exatamente para procurar tirar aquela visão que existe, né? Que eu já comentei, da materialização do espírito. Porque quando você fala em espírito, todo mundo pensa no corpo, na mão, no braço, nos ouvidos, né? Nos olhos, no nariz e tal. E a gente materializa o espírito, sempre assim. O espírito bebe, o espírito fuma, o espírito come e tal. E não é bem assim. Nós sabemos que não é isso. Tá? Durante o curso eu já tive a oportunidade de falar para vocês, quando eu falei da dimensão material, né, do Aie, quando eu falei da dimensão espiritual do Orum, eu falei da matéria e do espírito, falei que o espírito era um pontinho e que ele tinha a característica de gerar campos mentais e emocionais. Então, aquela foi a primeira apresentação que eu fiz para vocês do espírito. Tem mais alguma coisa que nós podemos falar sobre o espírito? Tem, né? Tem muita coisa.
Só que a gente não vai se envolver, se aprofundar, porque a gente poderia fazer um curso de 8 semanas falando sobre espíritos, buscando todas as visões, as interpretações, né? Desde o hinduísmo, até passando por outras culturas, né? Visões filosóficas. Então a ideia não é essa. Então a ideia é apresentar para vocês uma visão simples, clara, né? Para que todo mundo possa entender como é que nós trabalhamos aqui na casa, tá certo? Então, a primeira coisa quando eu falo em espírito, é que esse espírito ele tem o quê? Eu vou pegar o seguinte, essa bolinha que está aqui, para mim é o espírito, tá? Faço questão de pôr uma bolinha, porque uma das primeiras características que eu coloco aqui, é que esse espírito aqui, ele é indivisível. Essa já é uma característica, ou seja, você não consegue dividir o espírito. Você não tem como cortar o espírito. É diferente do nosso corpo. Nosso corpo você tem coração, estômago, pulmão, braços, né? É possível tirar um braço, né? Fazer um transplante de um coração, né? A gente sabe disso. Agora, no espírito isso é possível? Não. Não, ele é indivisível, então é uma característica. Enquanto o nosso corpo é um organismo, é formado por órgãos, o espírito é uma coisa que nós vamos chamar de mônada, né? É um princípio, uma coisa indivisível, tá? Então essa é uma característica do espírito. Essa característica, ela tem respaldo na doutrina espírita? Tem, tá? Então eu vou pegar aqui no livro dos espíritos, só para a gente iniciar aqui o nosso estudo. Eu anotei aqui livro dos espíritos, olha, pergunta 88, 92 e 95, que é alguma coisa que fala sobre o espírito, tá? Deixa eu só achar aqui. Tá. A primeira, eu falei que é um pontinho, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas na pergunta 88 do livro dos espíritos, foi perguntado aos espíritos, né? Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aí veio a resposta. Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então, isso é o espírito. Então, a própria doutrina, né? A própria doutrina espírita define o espírito como uma coisa, um clarão, uma centelha. Tá? Embora, se vocês pegarem a literatura, os romances, vocês vão ver lá que a pessoa está lá, está com problema no estômago, porque foi assassinado em vida, tá? E as pessoas acabam achando que aquele espírito é daquele jeito e vai viver sempre daquele jeito e que aquilo é uma característica do espírito. Não é. Tá? Então, o espírito é um clarão, é uma chama. Para nós o que é? Esse pontinho. Tá? Para nós é esse pontinho aqui. Tá certo? Agora, todo mundo sabe que ele toma uma forma para se manifestar, para aparecer nos sonhos, né? Até para vir aqui na Terra mesmo, através de médiuns, ele tem um caboclo, um preto velho, um baiano, ele tem características, né? E a gente sabe também que os espíritos que estão próximos à Terra, eles têm formas determinadas. Nós já estudamos isso, né? O que seria isso? Seria um campo estrutural. Um campo estrutural, uma estrutura criada pelo espírito, tá? Nós já estudamos o campo estrutural, nós vimos que é possível se criar vários tipos de campos estruturais, né? E que um desses campos é o próprio corpo espiritual, ou perispírito. Na linguagem espírita é o perispírito, né? O corpo espiritual. Então o espírito ele plasma, ele cria aquele perispírito, tá? Para poder se manifestar, para se apresentar, para se mostrar. Agora, ele é, na sua essência, um pontinho, um clarão, uma chama, vamos dizer assim, tá bom? Esse campo estrutural, tem mais uma pergunta aqui, antes de eu passar aqui para frente, aqui ó, tem a pergunta 92, né, que eu não li aqui, ó. Eu falei que ele é indivisível, então tem as perguntas 92, ó. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? A resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é o centro, é um centro que irradia em diversas direções
E é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, é apenas um, no entanto ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Então tem aqui a doutrina espírita concordando com a visão também nossa, que o espírito é indivisível. Tá? Eu quero reafirmar várias vezes isso, que é importante a pessoa ter isso, porque principalmente dentro da Umbanda, a gente vê muitas visões aí que acabam tomando um rumo, um caminho bem assim, longe da realidade, pela falta de informação, pela falta de estudo e de conhecimento. Tá? Então o espírito na sua essência, ele é indivisível e ele não tem forma nenhuma. Agora, para se manifestar, ele toma uma forma, ele toma uma aparência. Tá? Muitas vezes, quando ele já tem uma evolução, ele tem um domínio, ele pode mudar aquela aparência que ele quiser. Eu já falei sobre isso também, são os campos estruturais. Mas nós sabemos, né, que eu dei exemplos, que é muito difícil. O espírito tem que ter realmente domínio, controle, conhecimento. Na grande maioria das vezes, quando uma pessoa desencarna, né, e ela ainda é muito apegada à Terra, existe um campo estrutural ao redor dela, um perispírito, que é mantido pelo espírito da pessoa, muitas vezes até sem ele ter noção, sem ele ter conhecimento. Como se fosse alguma coisa assim, por analogia, né? Como se fosse um instinto, uma coisa que é mantida que ele não sabe o porquê e é que ele existe. Então é um campo que é criado ao redor dele, que depende da natureza dele. Da natureza dele. Né? Eu dei até um exemplo que quando a pessoa encarna, tá vendo? Não sei se vocês lembram disso, ela vem lá de um plano, às vezes é um plano bem atrasado, né? É toda deformada, vamos dizer assim, porque já vem trazendo aquilo de outras encarnações, né? Aí se encarna num corpo bonitinho, né? Belezinha. Então ela tem uma aparência bonita e tal. Mas dentro dela é um espírito bem deformado. Eu digo deformado em quê? Em processos mentais, emocionais, né? Em atitudes, em tudo isso. Aí desencarna. Ela pode durante algum tempo ainda manter aquela aparência, né? A aparência de uma pessoa bonita. Mas logo começa a florescer todo aquele íntimo dela e ela volta a ser aquele ser todo deformado novamente. E a tendência por afinidade e procurar aquelas estruturas, aqueles campos estruturais afins. Ou seja, aquelas regiões da onde ele veio, né? E que são mantidos por seres iguais a eles. Então, dentro aqui da nossa visão, não há aquela preocupação também, olha, existe ser de outro planeta, vindo na Terra. Não, para nós isso é uma coisa natural e simples, né? Porque para nós a dimensão espiritual é única. E existem lá infinitos tipos de regiões. Tá? Nós que estamos passando pelo nosso processo evolutivo aqui na Terra, estamos mais ligados, ou temos uma maior afinidade com os grupos que estão aqui perto da Terra. Mas nada impede que um espírito tenha passado por um processo evolutivo numa outra galáxia e depois ter se encarnado aqui na Terra. Então essa é uma questão simples, né? A gente não vai desenvolver esse assunto porque foge um pouco aqui da ideia, mas essa é uma questão sem problemas, né? Isso para nós não tem nenhum problema. O mundo espiritual é único para todos os seres espirituais. Isso que é importante. Então tanto faz se é desse planeta ou de outro planeta, isso para a gente não tem diferença nenhuma, né? Voltando aqui então sobre o perispírito. Eu falei do campo estrutural, vamos falar alguma coisinha aqui. O que a doutrina espírita fala do perispírito? A pergunta é a seguinte, pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas que pode ser perceptível? A linguagem utilizada é essa, semimaterial, né? É uma coisa bem indefinida, porque matéria é semimaterial, fica uma coisa, né, difícil de entender. Mas é uma linguagem do século XIX, tá bom? Aqui nós achamos que é o campo estrutural com energia mental e emocional. Mas tudo bem. Sim, a resposta. Sim, tem uma forma que o espírito deseja. A resposta aqui, hein? Ele pergunta, o envoltório semimaterial do espírito, o corpo espiritual, o perispírito, né? Tem forma determinada e pode ser perceptível? A resposta, sim, tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho,
seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível, mesmo palpável. Tá? Esses são os casos de materializações. Mas então, a doutrina vem reforçar a nossa visão também. Tá? Existe uma estrutura que é criada pelos espíritos, que é o corpo espiritual. Tá? Isso daí pode ser mudado de acordo com a vontade do espírito. Isso é importante porque eu vou falar daqui a pouco das entidades que trabalham na Umbanda dentro da nossa visão, né? E para nós eles tomam um campo fluídico, um corpo fluídico, uma aparência para virem trabalhar aqui. Então eu vou já comentar sobre isso. Bom, vamos continuar falando do espírito então. Além da questão de ser indivisível, o que mais? Ele tem a capacidade de gerar o campo mental, né? Eu já falei sobre isso. Isso é uma característica do espírito também, tá? Ele gera perturbações mentais, ele cria processos mentais. Já foi falado e discutido esse assunto em outras aulas. Campo emocional. Também, nós já tratamos sobre isso também, uma característica do espírito, né? Isso já é conhecido. Essas duas características faz o quê? Ele gera ondas, né? Emocionais. São as ondas espirituais, as vibrações espirituais. Então isso aqui é uma característica importante. Por quê? Todo espírito a todo instante está vibrando. Ele vibra. Eu já falei isso para você. Então na dimensão espiritual é uma região, um local cheio de vibrações. Cheio de vibrações. Nós podemos fazer uma analogia aqui com a Terra. Isso eu já falei e torno a repetir novamente. Se a gente parar um pouquinho e for pensar, nós estamos aqui rodeados do quê? De ondas de televisão, de rádio, de luz, né? Micro-ondas, raios cósmicos, tudo aqui. São ondas materiais, ondas eletromagnéticas, que estão a todo instante aqui. Aí nós não percebemos, né? Agora, a não ser se você tiver um aparelho adequado para isso, um rádio, uma televisão, né? Aí você vai sintonizar aquela vibração. Na dimensão espiritual é a mesma coisa. A fonte dessas vibrações, que toda vibração precisa ter uma fonte. Quando você fala numa onda eletromagnética, você tem um emissor, um transmissor, ou um processo de energia atômica, que está emitindo aquelas ondas. Na dimensão espiritual é a mesma coisa. Mas qual é a origem dessas ondas? Os espíritos. Tá? Então todo espírito vibra, gera essas vibrações, e essas vibrações elas caminham por toda a dimensão espiritual. Lá na dimensão espiritual tem características diferentes da nossa. Ou seja, aqui nós temos o corpo físico, né? E quando eu me calo, ninguém sabe o que tem dentro do meu interior, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando. Lá não. Lá não é assim. Porque lá você não tem um corpo espírito, você tem um perispírito que reflete exatamente quem você é. Então, lá na dimensão espiritual, não dá para a gente se esconder das pessoas e dos vocês. Lá você é o que realmente você é. Só o fato de você se aproximar de uma entidade já tem as vibrações todas ali. Você sente exatamente quem é aquele ser. Não tem como se esconder, né? Então isso é uma coisa importante também. Aqui na Terra a gente se esconde. A hora que nós desencarnarmos, né? A hora que a gente deixar o corpo físico e partir para lá, não tem jeito, né? Toda a verdade vem à tona, vamos dizer assim, né? Brincando, né? Comentando. Mas lá é assim, então. Então isso daí é uma característica importante. A dimensão espiritual é bem diferente, porque cada um é aquilo que é realmente. Não tem como se esconder, como se disfarçar, né? A não ser se você for um ser que tem muita força, muito entendimento. Então você cria ao teu redor roupagens fluídicas, campos estruturais diferentes para poder circular no meio de outras pessoas lá, sem que eles percebam quem você é. Mas eles são seres de mais luz, de mais entendimento. Aquele que está aqui embaixo, ele é o que ele é. Ele muitas vezes não tem nem força para mudar aquele campo estrutural dele, aquele perispírito. Ele está daquele jeito e fica. Não consegue mudar. Outros já conseguem, né? Tá certo? Então essa é uma característica importante para a gente falar que lá na dimensão espiritual é assim, ó, vai fluindo. E todos os espíritos que estão aqui ao nosso redor, acompanhando nosso curso, né? Ou dentro de um trabalho espiritual, eles estão sentindo todas as nossas vibrações. É tudo que a gente está pensando, eles sentem.
Eu não consigo sentir, vocês também não. Algumas pessoas são mais sensíveis, né? Sentem, os telepatas, né? Outros têm mediunidade, chega perto da pessoa, sente e tal. Mas isso daí, comparado com a sensibilidade deles, é quase nada. Lá, isso é elevado de forma exponencial. Tá? É automático. Você chegou perto, ele já sabe exatamente quem você é, o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está desejando. Então a comunicação é feita dessa forma. Não há necessidade de voz, do ar, se falar. Não há necessidade de ter ouvido para ouvir, para a vibração chegar. Não há necessidade de ter olho para ter onda eletromagnética, né? É automático. São vibrações espirituais que fluem. Tá? Então essa é uma característica importantíssima que muitos desconhecem. Então é importante a gente falar sobre isso aqui. Tá? Outra característica também que tem gerado muita confusão, que eu coloco aqui, eu coloquei algumas só, tá? Não vou esgotar esse assunto, eu já falei isso. É a memória. 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 A memória é uma característica do espírito. Tá? Porque se vocês forem pesquisar, quando a gente entra nesse campo da espiritualidade, nós temos tradições, né? Visões antigas, visões milenares, temos visões mais modernas, né? Temos canalistas, aí, estudiosos, psicoterapeutas, um monte de gente pesquisando nessa área. E dentro da própria visão espírita, eu já tive a oportunidade de ler que memória é uma característica do perispírito. Isso é uma coisa totalmente, digamos assim, furada. Por quê? Se o espírito, com a sua evolução espiritual, a tendência é ele ir cada vez mais deixando esse corpo espiritual, que é característica da matéria, característica física, ele vai deixando isso. Cada vez mais ele vai evoluindo e vai ficando como é que Kardec falou? O pontinho, a chama, né? Como é que fala o termo? Me fugiu. O clarão, a centelha, né? Ué, o que vai acontecer? Ele vai ficando desmemorizado, vai perdendo todo o processo evolutivo dele, todo o conhecimento que ele adquiriu durante bilhões de anos. Então só aí você já percebe que é uma coisa totalmente ilógica. Outros acharem que a memória está em determinados corpos, tá? Isso não tem sentido dentro da nossa visão. Respeitamos quem assim entenda, né? Mas como a gente segue uma linha bem racional, bem lógica, se o espírito vem vindo, evoluindo há bilhões de anos, ele tem que ir armazenando todo esse conhecimento. Ele não pode ir perdendo toda essa lembrança, toda essa memória. Alguns ainda acham que a memória fica no éter, né? No espaço. Para nós não. A memória é uma característica do espírito. Tudo que você passou, tudo que você viveu, está guardado aqui, no teu espírito. Tá? E como você vibra a todo instante, você pode, a qualquer momento, passar as tuas experiências, as tuas vivências, as tuas lembranças. Isso eu digo na dimensão espiritual. Não estou falando aqui na material, porque a matéria ela é um grande impedimento à manifestação do espírito. Isso todo mundo já sabe. A matéria ela dificulta, ela atrapalha, né? E a própria atividade do espírito para manter o campo estrutural da matéria faz com que ele se volte totalmente para a dimensão espiritual e praticamente ele não tenha quase que nenhum contato com a espiritualidade, ou o contato que tem é muito superficial, a não ser naqueles momentos onde ele se liberta um pouco da dimensão espiritual, através do sonho, né? Do sono, em alguns processos assim que é possível, na mediunidade, né? Ele se liberta, então, nesses momentos, o uso de algumas drogas, né? Algumas bebidas facilita esse tipo de coisa também, esse desprendimento, tá? Mas normalmente a matéria atrapalha bem. Mas para nós aqui então, olha, memória é uma característica do espírito. Tudo que você viveu está guardadinho lá dentro de você, do teu espírito. Tá? Está tudo lá dentro. Você é fruto desse conhecimento todo guardado aqui. Tá bom? Então essa é uma característica importante. Outra coisa que nós colocamos aqui também é a capacidade de criar, né?
Isso é um assunto muito discutível. Algumas correntes acham que só Deus tem essa capacidade, né? Nós acreditamos que o Espírito tem a capacidade de criar, né? A própria lei do Lavoisier, ela é uma lei da matéria, né? Que diz que na matéria nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Mas isso é energia constante, são os átomos. Agora, o campo estrutural que organiza aqueles átomos, esse sim, a todo instante alterado pelos espíritos. Foi o que eu falei. É uma cortina, uma lousa, um pagador, um óculos, né? A estação espacial que está rodando a Terra. Isso tudo é criação dos espíritos. Eu digo espíritos, eu incluo todos nós, né? Espíritos encarnados ou não. Nós temos essa capacidade de criar. A quantidade de energia pode ser constante dentro de um universo limitado, que nem a química, que nem a ciência física estuda. Não? Se limita a um universo, ali dentro é uma quantidade de X, então você faz as transformações químicas com aquela quantidade de energia que está ali, né? Então a quantidade de matéria é fixa. Agora, o poder de agregar, de mudar, de alterar, isso é criação do Espírito. Tá? Então essa característica de fazer os campos estruturais, as criações, é uma característica também do próprio Espírito da pessoa. Tá? Nós acreditamos nisso. Tá? Agora, essa capacidade aqui, que nem a gente vai ver daqui a pouco, ela é diferente de espírito para espírito. Tudo depende do seu processo evolutivo, do seu caminho evolutivo. A gente já vai ver. Tá? O que mais? Outro assunto importantíssimo. A força de vontade, né? Como foi falado pelo Rogério, o poder mental, né? É a força de vontade do espírito. Isso é uma característica também. O espírito tem essa característica, essa vontade. E isso é uma coisa importantíssima. Ele tem que, com o passar das encarnações dele, ir adquirindo cada vez mais essa força. Tá? Em algumas ocasiões, o espírito ele desenvolve muito essa vontade, mas não desenvolve, por exemplo, a evolução moral. Então são aqueles espíritos que nós conhecemos das trevas, os magos, né? Esses têm uma força de vontade muito intensa, mas não tem ainda a moral elevada, equilibrada, né? Estão apegados ainda muito também à dimensão material, a outros tipos de coisa. Então, mas essa característica é uma característica do espírito. Todos aqueles espíritos de luz evoluídos, né, que já estão em dimensões superiores, com certeza têm uma tremenda força de vontade. Agora vocês peguem a força de vontade associada à capacidade de criar e as ondas, imagina o poder que esses seres não têm, esses evoluídos, né, no universo inteiro, tanto na dimensão espiritual como material. Seguindo, sensibilidade. Eu já falei sobre isso, vou só pôr aqui embaixo. Sensibilidade. Eu já comentei isso. Todos os espíritos é pura sensibilidade. Estão sentindo tudo o que acontece ao redor deles. Tudo. Eles sentem as vibrações dos outros, dos campos estruturais, das vibrações do local, do lugar. Então, ele não necessita, por exemplo, daquilo que nós já deu exemplo, do ouvido, dos olhos, nada disso. Ele já é a sensibilidade em si, esse pontinho aqui, ó. Ele já tem essa característica. Tá? Ele recebe as vibrações e ele já sente, ele é todo sensibilidade. Tá? Então, é uma característica do espírito. Tá? E é dessa maneira que nós, a outra característica que eu já pus aqui, que é indivisível, comecei por ela. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 características, né? Uma coisa bem simples, mas são pontos importantes para a gente definir bem o que é o espírito para nós. Tá? Então, todos nós que estamos vivendo aqui no reino da humanidade, nós já estamos no reino da humanidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo evolutivo disso aqui. Nós já estamos no reino da humanidade. Nós estamos trabalhando com tudo isso aqui, ó. Nós já temos bastante conteúdo na nossa memória espiritual, né? Nós já temos uma capacidade de criar razoável, né? Já fazemos músicas, pinturas, né? Fazemos aí obras arquitetônicas, né? Tecnologia. Então é a capacidade também de criação do espírito que chegou nesse ponto. O que mais?
A sensibilidade já é da nossa natureza, todos nós somos sensíveis, captamos essas vibrações. Isso é uma característica do espírito, já da natureza dele. A vontade também é outra característica que com o tempo você vai desenvolvendo, né? Conforme você vai cada vez vivendo mais as suas encarnações, mais força de vontade você vai ter, mais poder, né, entre aspas, seja poder mental, a força de vontade é maior. Eu não falo poder mental porque seria mental e emocional também, seria um conjunto de tudo isso, né? Então essa vontade aqui, com o tempo você vai cada vez desenvolvendo mais ela, tá? Logo quando nós somos criados, nós temos tudo isso aqui, mas tudo lá em estado latente, iniciando. É isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? A vontade, é interessante até a gente estudar, eu já comentei isso aqui dentro do curso. A gente vê pessoas que nascem, né? E de repente uma vida sofrida, muita dificuldade, muito sofrimento, né? E isso vai produzir o quê na pessoa, no espírito? Aquela vontade de viver, de se defender, de correr atrás, de lutar. Isso no final das contas vai desenvolver o quê? A vontade. Então é uma encarnação, com certeza, onde aquele espírito escolheu. Normalmente nós já fazemos escolhas, né? A grande maioria dos espíritos já escolhe o tipo de encarnação que ele quer. É uma encarnação onde nós escolhemos desenvolver bem isso aqui, a nossa força de vontade, né? Então esse é só um comentário para a gente entender bem. Então essa aqui é uma definição do espírito. Eu acho importante que todo mundo tenha esse conhecimento, né? Porque principalmente dentro da Umbanda, pelo menos pelo pouco que eu conheço, né? E pelo contato que eu já tive com outros umbandistas, outras pessoas, é muito raro a pessoa se aprofundar nesses conceitos. Muito raro, né? Normalmente você vai buscar, e há uma grande preocupação, eu já falei sobre isso aqui, mais que a ritualística. A entidade bebe, a entidade fuma, a entidade qual é a cor, o que ele não faz, esse tipo de coisa. Qual é o nome, qual é a vida que teve na encarnação. Preocupação, a grande maioria é essa. E esses conceitos aqui são conceitos importantíssimos. Porque querendo ou não querendo, nós somos espíritos, né? Eu acho que isso todo mundo concorda. Somos espíritos. Então nós precisamos conhecer isso aqui. E trabalhamos com espíritos também, né? Os caboclos, os pretos velhos, os quiumbas, os exus, né? Vivemos aqui. O reino da alma é uma constante. Então nós estamos mantendo constante com essa espiritualidade. Então é importante que a gente entenda bem como é que funciona isso aqui, tá? E qual é a característica, para a gente não se iludir. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, como elas não têm esse conhecimento mais profundo, elas se iludem, elas se perdem, elas acabam criando uma visão totalmente deformada da realidade. Totalmente deformada. E muitas vezes são presas fáceis de seres aí, vamos dizer assim, não bem intencionados, né? Algumas entidades que não estão bem intencionadas, então eles usam, com certeza, usam. E é por isso que às vezes a gente ouve falar dos absurdos que acontecem por aí, né? Em várias religiões, em vários lugares e também dentro da Umbanda. Então eu achei importante colocar esse tipo de conceito, que eu poderia fazer um curso aqui falando sobre Umbanda, eu já falei sobre isso com vocês, aquilo todo mundo já conhece, né? Aquela visão tradicional do orixá, de oferenda, de despacho, as linhas, as entidades e tal, e ficar no arroz, feijão, no beabá. Então a intenção nossa não foi essa. A intenção nossa foi fazer um curso que eu considero um curso realmente difícil até, eu acho, né? Nem todo mundo está preparado para poder entender esse tipo de assunto que é abordado dentro do nosso curso. Mas com certeza é um curso que vai trazer informação lá dentro. E quem sair daqui depois vai ficar refletindo sobre tudo isso que nós estamos falando e vai conseguir respostas que antes ele não tinha. Tá? Agora, esse espírito aqui, eu estou falando do espírito. Todos nós somos espíritos encarnados. Ou seja, todos nós estamos no reino da humanidade. Tá? Vamos agora para os 7 reinos. Como é que começou isso aqui? Tá? Como é que nós entendemos esse processo evolutivo do espírito, né?
Alguns chamam isso de espírito gênese. Espírito gênese, né? Então nós vamos falar da criação e evolução do espírito. Então, nós entendemos o seguinte, olha, vamos colocar os 7 reinos aqui, ó. Primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino, quinto, sexto, sétimo reino, né? Aqui o primeiro reino é do fogo, terra, ar, água, mata, humanidade e almas. Tá? Nós entendemos o seguinte, já sabemos que isso aqui não é uma coisa linear, é cíclica. Tá? É a regra, eu não trouxe aqui hoje, aquela está ali dentro, mas depois eu pego. É aquela coisa cíclica e que os 7 reinos se repetem. Né? A nossa doutrina é setenária, então o ciclo de 7 sempre vai acontecendo, sempre. Né? Em níveis materiais e em níveis espirituais. Sempre assim. Né? É como se a gente fosse pensar numa semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, sempre vai repetindo. É um ciclo de 7 em 7. Tá? Agora, muda as características. Tem semana que está chovendo, tem semana que está o sol. Né? Então vai mudando, mas o ciclo é sempre aquele. É a mesma coisa que ocorre aqui. Nós entendemos o seguinte: Deus cria o que nós chamamos aqui de mônada. Mônada espiritual. É o princípio único, indivisível. Tá? Essa mônada, Deus criou desde o princípio, vamos dizer assim, da eternidade. Coisa difícil da gente entender isso, né? Eu nem sei se é correto falar isso que eu estou falando, princípio da eternidade, mas desde do início dos tempos, e Ele continua criando ainda hoje. Tá? Então essa capacidade de Deus criar espíritos é uma constante. O livro dos Espíritos fala sobre isso. Né? Se vocês forem estudar a doutrina espírita, vocês vão verificar. Então Deus está sempre criando. E Ele criou o quê? Dentro da nossa visão, é a mônada espiritual. O que seria isso? Seria esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho que está aí. Tá? Tem vários autores que estudaram isso daí. Leibniz, filósofo, né? Ele fez até um tratado de monadologia. Existe. Não sei agora, não lembro a época, acho que Leibniz deve ser de 1700, 1600. É o pai até do cálculo diferencial, integral, né? Infinitesimal. Então, quem quiser dar uma lida, existe isso daí, tratado de monadologia, né? Estudo das mônadas, é uma visão. O princípio da mônada também vai lá para o hinduísmo, se eu não me falha a memória, acho que é o átomo, é o princípio indivisível. É o átomo. Então, esse princípio existe em várias religiões, em várias filosofias, e a doutrina dos 7 reinos sagrados, que é que nós seguimos aqui, aceita isso, né? Tá? Então existe esse princípio indivisível e que é criado por Deus em um determinado momento. Essa mônada, para vocês terem uma ideia, assim, de uma forma bem, né, simplificada, ela tem todas essas características que eu relacionei aqui do espírito. Por quê? A palavra espírito é um nome dado à mônada quando ela está ou quando ela se encontra no reino da humanidade, ou seja, nessa fase evolutiva. O reino da humanidade não é o reino das pessoas, dos homens, né? Então, os homens são o quê? Espíritos encarnados. A doutrina espírita define o espírito, aqueles que estão, como é que a gente fala? Encarnando nos seres vivos, né? Tá certo? Então nós também aceitamos isso, a definição. Essa mônada, quando ela chega aqui no nível da humanidade, nós chamamos ela de espírito, tá? Porque é o que nós somos. Tá? Somos espíritos. Agora, quando Deus cria, ela tem todas essas capacidades, ó. Ela tem a capacidade de gerar ondas meta-emocionais? Tem. Ela tem capacidade, ela tem em volta dela um campo? Tem. Ela tem campo mental, campo emocional? Tem. Ela é indivisível? É. Ela tem a capacidade de ir adquirindo força de vontade? Tem. Mas ela já tem vontade? Não. É zero. Quase zero. Praticamente ela não tem condições nem de mandar nela mesma. Mas ela tem
na forma latente. Ela vai desenvolver cada vez mais essa força de vontade. Tá? Ela é sensível? É, pura sensibilidade. Está o tempo inteiro sentindo as vibrações do ambiente, as vibrações ao redor dela. Tá? Ela tem capacidade de criar? Tem. Mas ela já cria? Não. Por quê? Porque ela ainda está crua, está começando. Ela não tem ainda informação suficiente para isso. Ela tem memória? Tem. Existe alguma coisa na memória dela? Não. Ela acabou de nascer, Deus acabou de criar ela. E como que ela vai adquirir informações? E como que ela vai começar a criar? E como que ela vai começar a ter cada vez mais força de vontade? Através do processo evolutivo espiritual. Tá? Trabalhando, sempre. Sempre. Trabalhando, atuando, sempre. É aí que ela começa a adquirir todas essas informações, e a partir de um determinado momento, ela começa cada vez mais a produzir alterações emocionais, mentais, ela começa a criar estruturas, a partir de um determinado momento. Antes disso não. Ela tem, de forma latente, todas essas características, mas ela não tem condições de fazer nada. Tá? Então, a mônada, no instante, no princípio da criação dela é essa. Tá? É como se nós aqui fôssemos nós, mas praticamente vazios, uma coisa vazia. O espírito assim, que tem capacidade de memória, capacidade de criar, vontade, tem tudo isso, mas nós não conseguimos fazer nada ainda. Com o passar do tempo é que a gente vai adquirindo todo esse conhecimento, essa força, tudo isso aqui. De que maneira? Então nós entendemos o seguinte: o universo, ele é centenário. Isso é ponto básico da nossa doutrina. Ele segue os reinos, tá certo? Vamos pegar aqui o nosso reforço didático de novo, está aqui. Ele segue os reinos, né? Os reinos que nós já conhecemos, são esse aqui. Isso é cíclico, uma espiral. Aqui eu estou no nível, digamos assim, mais básico, mais terra, onde eu peguei o elemento fogo, onde eu peguei a pedra, né, onde eu peguei o ar, a água, as matas, peguei mesmo isso daí. Estou pegando o corpo humano, mas isso aqui vai indo, é uma espiral. E depois que você se liberta da dimensão material, essas vibrações continuam existindo na dimensão espiritual. Os orixás continuam vibrando. A energia do orixá, ela vem e atravessa todos os planos espirituais até atingir o plano mais baixo, que é o material, onde acaba vindo se materializar, vamos dizer assim, entre aspas, nos objetos materiais que nós conhecemos, da natureza. Tá? Então, como é que funciona isso? Essa mônada aqui que está crua, ela está vazia, ela começa a receber digamos assim, atividades, ela tem que participar de alguma coisa. Então ela começa a atuar no reino do fogo, depois no reino da terra, no reino do ar, no reino da água. De que maneira que a mônada atua? Eu já falei para vocês de uma estrutura da matéria. Vamos pegar aqui. Pegamos uma pedrinha, um cristal, aqui, uma pedra, né? É uma pedra azul. Então, essa pedra aqui, nós já estudamos a estrutura da matéria. Como que ela é feita? Ela tem a parte física, a parte etérica e tem o campo estrutural. O campo estrutural que contém toda a informação desse objeto. E esse campo estrutural, ele é mantido por vibrações mente-emocionais, ou seja, vibrações espirituais, para manter essa mônada, para manter essa estrutura dessa pedra. Tá? Então, quando eu pego uma pedra dessa, não é só a parte física, a parte física, a parte etérica, tem um campo estrutural e tem vibrações aqui, ó, intensas, fortíssimas, para manter unido aqui os átomos, as estruturas, e dá a característica que vocês estão vendo, uma pedra azul. Tá certo? Então, esses campos aqui, ó, essas vibrações aqui, elas são geradas por quem? Por um conjunto de seres, vamos dizer assim. E os mais elementares deles, os mais simples, são as músicas.
Então nós entendemos que, por exemplo, quando eu pego uma pedra, eu tenho aqui, ao redor do campo estrutural dela, vamos chutar, né, para falar assim de uma forma bem exagerada, bilhões, trilhões, quatrilhões de mônadas. Todas aqui alimentando o campo estrutural, com a vibração que elas são possíveis de gerar. Elas estão gerando. E elas são coordenadas por estruturas, né, por seres que já estão numa estrutura maior. Aí nós vamos subindo. Tem vários seres espirituais, até chegar no orixá, que é responsável pelo reino, que ordena. Agora, essas bilhões de mônadas, elas estão aqui, ó, mantendo, tá? Estão obedecendo vibrações que têm uma força maior que a delas, porque vocês não podem esquecer que a vontade da mônada é quase zero. Ela não tem vontade nenhuma. É zero. Então ela é, dependendo da força de quem dirige, a mônada vai para um lugar ou vai para o outro. Ela tem uma facilidade de acordo com a vontade. Tá? Essas mônadas aqui é como se fosse uma nuvem de elétrons, vamos dizer assim, né? Mas é na dimensão espiritual, uma nuvem de mônadas, mantendo o campo estrutural. Tá? Em cada um desses reinos aqui, ó, ela tem uma determinada função. E a natureza, ela oferece milhões de situações diferentes. Se você pega o fogo, luz, calor, tipos de incêndio, de planetas, então tem milhões de diferentes formas da mônada atuar ali na essência dela. Na terra, nas pedras, nas rochas, né? No ar, os gases, né? Os sons, as ventanias, né? E na água também, tá certo? Então nós entendemos que a mônada, ela parte aqui do zero e ela vem seguindo esse caminho evolutivo aqui, ó. Ela vem vindo, passando pelos 7 reinos. Quando ela está aqui, ó, dentro desses 3 primeiros reinos, reino do fogo, da terra, do ar e da água, são os elementos, são os 4 elementos, né? É o mesmo nome, onde esses elementos estão mais presentes. Então são elementos. Então nós chamamos a mônada de elemental. Por que elemental? Porque ela está atuando em cima dos 4 elementos. Tá certo? Isso aqui é um conhecimento que não é da nossa doutrina, isso já existe, né? Todo mundo que estuda um pouquinho de magia, ou estuda um pouquinho mais as visões mais antigas, eu até fiz umas anotações, depois eu vou ler para vocês. Desde Roma, da Grécia, lá da Índia, já se tem noção disso aqui. Só que existem visões diferentes. Normalmente as visões que você encontra é que existe um plano evolutivo dos elementais, né? Onde se faz uma mistura entre elementar e elemental. Aqui é diferente, eu já vou explicar para você. Aqui nós temos o elemental e o elementar, são diferentes, tá? Então, normalmente nas visões você tem um plano evolutivo do elementar. Daí você tem um plano evolutivo da humanidade, dos homens, dos espíritos. E depois você tem um plano evolutivo dos anjos. Normalmente é assim. Mas sempre tendo a figura do homem como centro disso. Ou seja, os elementais existem só para criar a natureza do homem, para o homem. Né? E os anjos existem para dar a proteção aos homens. Então é uma visão onde centraliza o ser humano. Aqui não, a nossa visão é diferente. A nossa visão é um caminho único, evolutivo. Então essa mônada é criada, ela vem passando por situações variáveis. Se a gente pegar a Terra, por exemplo, vamos pegar o planeta Terra como exemplo, desde o momento que ele foi criado até o dia de hoje, são 5 bilhões de anos. Então nós podemos dizer que teve uma mônada há 5 bilhões de anos que começou o seu processo aqui. Pelo menos há 5 bilhões de anos ela vem vindo. Passou pelos 4 reinos como elemental. Aí entra no reino das matas. Tá? Aqui dentro do reino das matas, nós incluímos aqui os animais, os vegetais,
as aves. Tá? E o que nós incluímos aqui então? São seres ainda muito simples, são seres elementares, simples. A estrutura espiritual dele, por exemplo, está se preparando para virar um animal, uma ave, um inseto, uma formiga, uma borboleta, seja lá o que for. Então existe uma estrutura espiritual que está sendo criada, que chegou num nível de evolução que vai atuar em cima de por exemplo, de um cachorro ou de uma borboleta. Então, antes dele atuar como um cachorro, como uma borboleta, ele é uma estrutura elementar, é muito simples ainda, mas ela já existe na dimensão espiritual. Então aqui nós chamamos isso de elementar. Aqui é o elemental, dos elementos. Aqui é o elementar porque é uma estrutura elementar, aí, no sentido de ser uma coisa simples, tá? Aí você tem aqui os animais. Os animais já são aquelas almas grupo, são chamadas de almas grupos. Almas grupos. Ele desencarna, pertence a um grupo, aí volta, encarna de novo e vai sempre assim. Tá? É um ciclo. Ele vai, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Ele ainda não tem o livre-arbítrio. Tá? Ele não tem o livre-arbítrio dele. Ele nem sabe às vezes o que está ocorrendo. Até chegar onde? No reino da humanidade. Quando chegamos aqui no reino da humanidade, essa mônada recebe que nome? Espíritos. Nós todos somos espíritos. Tá? Nós todos somos espíritos. Então nós já temos aqui o quê? Tudo isso aqui, ó, já bem desenvolvido. Já temos uma memória aqui de pelo menos aí quantos bilhões de anos aí? Quase 5 bilhões de anos. Né? O homem existe há 300 bilhões de homens na Terra, 300 bilhões de anos. Então quase 5 bilhões de anos a nossa mônada vem viva. Né? Não vou entrar no mérito se nós viemos de outro planeta ou não. Eu estou falando da criação do Espírito. Em algum local do universo esse Espírito teve que ser criado. E essa criação, essa espiritogênese aqui, no nosso entender a vida da doutrina é essa. A mônada criada por Deus vem seguindo pelos 4 primeiros reinos, depois entra aqui no reino das almas, passa a ser aqui o elementar, almas grupos dos animais, depois entra aqui como espírito. Esses nomes todos que eu estou passando são conhecidos de outras religiões, de outras filosofias, tá? Não é uma coisa inventada, isso já existe. A única coisa que existe aqui é um processo, lógico. Passando aqui do estágio de espíritos, nós entramos num processo onde nós não precisamos mais reencarnar, estamos libertos, vamos dizer assim, da matéria. É o que na grande maioria se chama de estado angelical. E aí, já estamos no grau 7, no reino das almas. Estamos livres da fase inicial. Aí caminhamos na espiritualidade. Tá? Não vou entrar no mérito do que existe aqui, porque depende muito dos campos estruturais gerados. Quando eu falo em angelical, né? Em angelical, eu não estou falando só de anjos. Estou falando de seres que já estão libertos totalmente da matéria. Cada religião, cada filosofia vai dar o nome que bem entender. Tá? E nós aqui vamos embora, esse processo vai seguindo até chegar onde? Qual é o grau máximo para nós, dentro da nossa visão? Orixás. Então, todo orixá, um dia, todo não, porque são aqui no caso são 7. Partiram daqui também, como mônadas. Tá? E Deus continua criando, o Criador está sempre criando. Tá? Então, para nós, é uma linha evolutiva única. Tá? Desde o momento da criação, e esse processo vai embora. Tá? Vai embora. É um conjunto, é uma sequência evolutiva. Temos que pensar no universo infinito, eterno, todo ele evoluindo. Né? E todos os seres também seguindo essa linha evolutiva. Uma característica, essa pedra, ela tem espírito? Vamos ver se vocês entenderam o conceito. Vamos lá. Ninguém precisa ficar preocupado com isso. A pedra tem espírito ou não tem?
que é comum você ver em alguns lugares, o espírito da pedra, o espírito da montanha, o espírito da árvore. Essa pedra tem um espírito, sim ou não? Não? Quem acha que é não, levanta a mão aí. Delegado, acha que é sim? Não, eu acho que de acordo com a sua doutrina, não. Agora, eu acredito que há outros tipos de visões sobre... Não, não resta dúvida. Eu só perguntei se a pedra tem um espírito. Eu vou responder. Minha opinião é essa. Na minha opinião, ela tem? Com a sua doutrina, ela não tem. Agora, de acordo com a minha visão... Ela teria um espírito. Tá, teria. Então, eu vou agora justificar a maneira que a gente tem de pensar. Na realidade, o espírito não é indivisível. O espírito é indivisível. Se eu cortar essa pedra no meio, eu separo em duas pedras. Ué, eu cortei o espírito dela no meio? Não, eu não posso cortar o espírito no meio. Então, essa é a forma mais simples de responder a tua dúvida. O espírito é indivisível, é uma característica do espírito, né? No nosso entendimento, no entendimento do espiritismo e de várias doutrinas. Eu não falei do átomo. Então o espírito é indivisível, você não pode dividir o espírito. Se essa pedra tivesse um único espírito e eu cortasse ela no meio, eu teria dois espíritos, e não posso. Só uma pergunta, então no caso da pessoa perder duas pernas? Não, o corpo, o teu espírito não perde perna nenhuma, porque ele não tem perna. O teu espírito não tem perna. O teu espírito, ele tem um campo estrutural. Não, ele tem um campo estrutural, é diferente. Eu vou explicar, vamos partir da pedra, né? Vamos partir da pedra. Eu cortei a pedra no meio, dividi em duas a pedra. Eu cortei, a pedra continua com a mesma característica, é azul, é o mesmo tipo de pedra. Então eu cortei o espírito dela em duas? Não. Como é que nós entendemos isso? Ao redor dessa pedra existe uma nuvem de mônadas. Uma nuvem, bilhões, trilhões, que eu falei, de mônadas, mantendo essa estrutura. Então, quando eu corto a pedra e pego duas pedras, eu continuo tendo aqui bilhões de mônadas alimentando a estrutura desse pedaço da pedra, e desse lado também bilhões de mônadas aqui. Bilhões eu estou falando para exagerar, tá? Eu não sei a quantidade, uma quantidade enorme, né? De mônadas, mantendo a outra estrutura. Ou seja, não existe um espírito individualizado que nem nós. Eu sou o Manuel, você é Celso, ele é Edgar, então nós somos espíritos individualizados. Chegamos a esse nível aqui, no 6º grau, no 6º reino. Mas aqui são mônadas, tá? Centenas, bilhões, mantendo as estruturas. Fala. No caso de uma planta. Isso, nós vamos chegar lá. Vamos partir devagarzinho. O fogo, mesma coisa. A chama está ali, você não consegue cortar a chama no meio. Você tira de uma vela para outra. O fogo em si, ele continua lá. A água, o ar. Você consegue cortar o ar, tirar o... Não. Tem as características iguais. Então o ar, e chegamos na água. Mesma coisa, você pega um copo com água, separa um pouquinho da água aqui, um pouquinho aqui, era o mesmo copo. Quer dizer, você cortou o espírito daquela água que está dentro do copo? Não. A água tem centenas de mônadas mantendo a estrutura da água, orientadas por seres de evolução maior. Então nós temos, primeiro de tudo, os elementais, que são esses seres que estão mantendo essa estrutura aqui, os elementais, tá? Depois disso aqui, nós vamos chegando nas plantas. Então vamos lá, chegamos num reino dificílimo de você trabalhar. A planta, ela tem um único espírito, sim ou não? Aí que está. Aí chegamos no... É uma fase da evolução difícil de entender. Por quê? Eu falei para você que você tem que se apegar no espírito. Você não pode dividir o espírito em dois. Mas na realidade, de acordo com a sua ideia, aí o espírito, só o ser humano possui espírito. Ninguém mais, nem nada mais. Não, é lógico. O restante de tudo são mônadas. Não. São fontes de energia. Não, senhor. Então você não entendeu o que é mônada. A mônada é o espírito na fase inicial da evolução dele. Sim, mas a se mônada. você tem 1 milhão de mônadas aí em volta dessa terra, isso. Você tem 1 milhão de espíritos? Não. Futuros espíritos. Eu vou chegar lá. Você tem ao redor de uma pedra bilhões de futuros não, são mônadas.
mas futuros seres que um dia chegarão ao nosso estágio. São os chamados elementais. Tá? Quando eu chego numa planta, fica dificílimo você. Por quê? Você corta a planta, você pode plantar 2 plantas e elas nascem, né? Ou você pode cortar uma planta, ela pode morrer. Então depende muito do tipo da planta. Agora, só completando, essa mônada, ela vai cada vez mais ficando especializada. Cada vez ela vai tendo mais conhecimento. Cada vez ela vai atuando mais em determinadas áreas. Então, a mesma mônada vem seguindo esse processo aqui, ó. Tá? É lógico que eu já falei, existem outras estruturas em cima, espirituais, que conforme a gente vai vendo na evolução aqui, vocês vão ver, até chegar no ordenamento do orixá, para cada um desses reinos. Você está falando da pedra, está falando de objetos naturais. Agora, isso aí é um mineral, isso aí pode ser processado. É mineral. Mineral é mas mineral. Eu transformo como objeto. Veio da onde isso? Do petróleo? Então, você tem uma mônada também, aparelho tem? Tem, toda a estrutura então, material matéria tem. Isso, Isso. essa cadeira tem? Então. Tem, todo tem. Mônadas vibrando, todo elemento material tem em cima, para manter as estruturas. Fala, Celso, você faz uma pergunta. É uma pergunta, talvez seja interessante. Não, pergunta, se tiver dentro Você fala que mas não se atrasar muito. um corpo existe um espírito. Isso. No caso dos gêmeos chipópolis, que nascem juntos, e são se por acaso separar, dois espíritos. um morre. São 2 espíritos. Aí é questão que o espírito estudou bastante. Aí é uma característica que nós vamos chegar para o espírito. Porque você falou que o corpo não pode ser dividido. Não, o corpo pode, é um órgão, ele é dividido. Inclusive existem seres elementais das estruturas. O único espírito. O único espírito que coordena o campo estrutural do corpo. Então, por que os chipópolis seriam 2? Não, aí são 2 espíritos. É uma característica. Aí é questão do processo evolutivo, do teu karma com ele. Ou vocês são muito chegados ou são muito inimigos. Então existem razões, estudos sobre essa característica do chipófilo. Né? Foge um pouquinho aqui do nosso processo. Não vai ter 2 céus. Um vai morrer. Se eu cortar essa pedra, eu continuo com 2 pedras. Agora, se ali cortar no meio, não vou ter 2 céus. Vai continuar 2 pedras. A gente pode chamar essa mônada de átomo também? O átomo vai se confundir com a matéria. A mônada não é material, ela é espiritual. Ela tem todas as características do espírito, que eu falei. É o espírito na essência. É na essência. É no instante que Deus cria. Aí ela vem atuando em cima de campos estruturais, coordenadas pelos orixás, e com isso ela vem adquirindo o quê? Conhecimento, aprendizado, atuando na matéria. Atuando. Até chegar aqui, já em reinos, que eu falei das matas, onde a gente chega numa mata, numa planta, fica dificílimo a gente saber. Diminui a quantidade de mônadas, porque elas são mais especializadas. Uma rosa é uma rosa, um cravo é um cravo, tem as folhas. Então tem mônadas, seres elementais específicos, tá? Para cuidar de cada parte da planta. Tá? Depois, só para completar o raciocínio, chego nos animais. Antes de chegar no animal, eu falei que existe o quê? Os elementares. São seres que essa mônada já evoluiu numa tal situação, chegou num estágio já evolutivo tal, que ela já está individualizada. Ela já passou sozinha a ter uma individualização. Ela é individualizada, tá? E de acordo com a evolução dela, ela vai atuar em cima desses reinos. Ela está aqui já. Ela está aqui, ó, ela está entrando no nível da mata, aqui, dos animais, está quase sendo um animal. Tá? Só que ela já atingiu um processo evolutivo grande. Então algumas vão atuar no fogo, na terra, na água, no ar azul, coordenando os elementares. Os elementares agora vão atuar em cima dos elementares. Temos nome para isso? Fala. Quando você questionou a respeito do espírito, eu caí na pegadinha. Na realidade, a pedra ela não tem espírito, ela tem elemental. Elemental, perfeito. Isso, mas ela não tem um. É que você falou espírito, e para mim o elemental ele é um espírito. É uma outra, elemental, exatamente. É uma categoria diferente, é uma forma diferente. Exatamente, ó. Quer ver? Deixa eu só. Não, eu vou. Não falta pergunta, pode ser até para terça-feira que vem. Olha. Como são conhecidos esses elementares? Para nós são os elementares, hein? Não são os elementares. Elementares eu não tenho nome para dar para eles ainda. São mônadas que atuam diretamente em cima do campo estrutural
dos reinos: fogo, ar, terra. Aí você tem os elementares. É muito conhecido os elementares para nós aqui, ó. Os gnomos, as ondinas, os silfos, as salamandras. Aí você só chama os elementares aquilo. Isso, é dentro da visão. Você trocou o nome então? Não. Nós pegamos aqui. Os elementais são os gnomos. Não, existe uma confusão. Se você for estudar, se mistura muito o conceito de elementar com elemental. Não tem confusão, cada um o nome que quer. Não, existe confusão. Por quê? Porque falta uma linha geral. Que não te falei. O que eles fazem? Eles fazem planos diferentes evolutivos. Plano dos elementais, plano dos humanos, dos espíritos, espiritual, e plano angelical. Como se os anjos estivessem cuidando dos seres e os elementais existissem só para dar as frutas, o alimento, as flores para os humanos. A visão é centralizada no ser humano, a nossa não. A nossa visão dentro da doutrina é que nós fomos um dia uma mônada que veio participando desse processo todo. E a nossa evolução se deu como? Atuando em cima dos campos estruturais de todos os reinos. Quando chega aqui, esses seres que já estão, essas mônadas que já estão individualizadas, elas são chamadas de elementares. E cada um deles vai atuar em cima desses reinos aqui. A história registra, olha, eu peguei alguns exemplos aqui de Grécia, de Roma, né, do Egito, da China, da Índia. Então todas essas culturas já tinham noção desses seres. Por exemplo, eu peguei alguns aqui, olha, sátiros, chamavam também de duendes também, né? As sereias, as ninfas, as fadas, os lares, né? Lares seria do fogo. Eu não sei se está correto aqui a pronúncia. Penates, que é romano, né? Penates, faunos, dríades, ramadríades, e continua. Espíritos da água, conhecidos como oreiades, deve ser oreias, acentuação, né? Nereidas, limoníadas, náiades, fadas da água, sereias, potâmides e por aí vai. Então, esse conceito é antigo. São seres que estão atuando em cima dos reinos. Tá? São seres que estão atuando em cima do reino. Agora, para nós, é quando ele está nesse nível aqui, que ele está entrando no nível da mata, já no reino da mata. Ele já passou por todo esse processo, já se individualizou, já tem bastante conhecimento na memória dele, tem capacidade já de criar elementos, e ele passa a atuar como se ele estivesse governando, cuidando daqueles reinos, agindo em cima dos elementares. Essa visão permite fazer uma analogia com a teoria dos Vedas, né? Com a filosofia dos Vedas. Porque os orixás, pelo que você está descrevendo aí, são os criadores. Os criadores. Perfeito. Os Vedas. A visão é a mesma. A visão é a mesma. A visão milenar dentro de uma proposta mais atualizada, né? E dentro da Umbanda, uma visão umbandista aqui, né? Que a gente está passando para vocês. Quando chega aqui, nas matas, é nesse momento, deixando as plantas, os vegetais, que tem os elementares e tem os elementais. Toda planta tem o elemental e o elementar, atuando perto dela, né? Na sequência, entramos no reino animal. Aí nós temos aqui as almas grupos, que eu já falei. Mas nesse momento, o espírito passa a se individualizar. Uma das características do reino das matas, que eu coloquei lá, quando nós estudamos o reino, era o que? A individualidade. Porque é nesse estágio que a mônada se individualiza. Você pega um cachorro, é um único espírito, tomando conta do corpo dele todo. No estado ainda bem simples, é uma alma grupo, né? Um passarinho, uma borboleta, que eu falei, um inseto, né? Já vou dar a palavra. É uma única alma, então ela começa a individualizar, tá? Ela continua no processo evolutivo dela, mas é um único espírito já comandando. Por que eu chego nessa conclusão? Corta no meio um cachorro. Você tem 2 cachorros? Ele continua vivendo? Não. Mônadas serão espíritos. Todas essas mônadas um dia serão espíritos, porque o espírito é a mônada no reino da humanidade. Não foi isso que eu falei? Foi. Quando chega aqui, nós chamamos a mônada de espírito. Quando você começa a entrar nesses reinos aqui, que as estruturas já vão ficando mais complexas, né? Os seres são vivos, você passa a ter uma única mônada, já com consciência. Sim. Tomando conta daquela estrutura do corpo dela, tá? Deixa eu só completar tudo isso aqui para depois a gente. Senão a gente vai ficar filosofando se peixe tem. O conceito é simples: corta no meio, separou em 2,
não tem um único espírito. Morreu, é um único espírito. Você desagregou aquela estrutura e ele não conseguiu manter. Já a ideia básica é essa. Você não consegue dividir um espírito. Tá? Então é por aí, o raciocínio é aí. É dessa forma que a gente consegue analisar. Tá? Analisar. O termo alma-grupo é uma maneira de se enxergar. Eu não estou muito preocupado com esse conceito, né? A minha ideia é o seguinte: quando chega aqui nas matas, você pega um animal, ele já está individualizado, já. Mas ainda pertence, ele não tem o livre-arbítrio, ele não tem aquela consciência dele. Ele desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna. Ele não fica na erraticidade, como nós, os espíritos, ficamos. Tá? Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Tá? E vai passando aqui por vários tipos de encarnações, vamos dizer assim. Né? Esse espírito vai passando por um processo evolutivo. Pode encarnar vários tipos de animais aí. É lógico que dentro de uma sequência que eu não tenho como responder para vocês, não sou o criador, né? Aqui é só uma visão lógica e racional do processo evolutivo. Aí quando esse animal aqui, esse espírito que vai, já está individualizado, ele chega no reino da humanidade, ele passa a ter o que? O livre-arbítrio. É aqui que nós estamos, todos nós. Já chegamos no reino da humanidade. Já temos o livre-arbítrio. Já podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. O cachorro não. Por exemplo, uma borboleta, uma formiga, não. Agora aqui, nós já temos esse livre-arbítrio. Faça. Deus acredita que dois espíritos não possam habitar o mesmo corpo. Não, eu não acredito não. Todas as filosofias espirituais dizem isso. E como é que você vê a incorporação, então? É vibração, fluidos. A entidade se aproxima, te envolve fluidicamente, você entendeu? E age sobre o teu corpo. Aí é uma questão de mediunidade, né? É um assunto que a gente pode até desenvolver em outra aula, mas não quer dizer que o espírito entrou dentro do teu corpo. Tá? O teu corpo, o teu espírito nunca sai do teu corpo, vamos dizer assim, ele sempre está ligado para existir a vida. Se rompeu o cordão, que é chamado de cordão prateado, no nosso caso são as ligações vibracionais aqui, deixa de existir vida. O teu espírito pode se afastar um pouquinho, afrouxar um pouquinho essa ligação, e o outro vem e envolve fluidicamente com as vibrações dele e passa a agir no teu sistema nervoso, na tua fala, no seu corpo. Tá? Mas você sempre está ali tomando conta do teu corpo. Sempre. E no caso do obsessor? É a mesma coisa, ele se aproxima e se envolve. Ele se envolve e começa a te colocar de acordo com a vontade dele. Se ele tiver uma vontade forte e a tua vontade estiver debilitada, ele vai vencer. Agora, se você tiver uma vontade forte, nada te derruba. Eu estou falando isso desde o primeiro dia de curso aqui. Isso aqui é importante. Se você tiver uma vontade forte, nada te derruba. Agora, se você não tiver com a força de vontade tão ali, um obsessor pode se aproveitar de uma fraqueza, de um vício, né? De um momento que você está mais sensível e pode te dominar, com certeza. Tá? Agora, isso foge um pouquinho aqui do momento do nosso curso. Deixa eu só acabar a evolução e a gente pode depois desenvolver esse assunto. Podemos até fazer um cursinho sobre isso, sobre mediunidade. Isso é possível ser feito. A gente faz aqui na casa, com os filhos da casa. A gente pode, né? Estamos tentando conversar sempre que possível sobre mediunidade. Existe dificuldade porque sempre tem gente nova chegando. Mas a gente pode montar um curso. Começa no dia tal, acaba no dia tal. A gente aí vai falar sobre tudo, sobre chakras, sobre perispírito, sobre as várias formas de mediunidade existentes, né? Sobre, na Umbanda, muito a questão da médio semiconsciente, consciente. Então existe um monte de coisa que a gente pode falar, né? Mas seria um outro dia, num outro curso, né? Só completando aqui por causa do horário. Estamos aqui na humanidade, então aqui já temos o livre-arbítrio. É aqui que a coisa pega. Por quê? Nós somos donos já da nossa vida. E é nesse momento que nós começamos cada vez a errar mais. É aqui que começa então a aparecer os problemas, né? O problema um matou o outro, um roubou o outro, um fugiu com a mulher do outro, um queria a caverna do outro, e aqui começa. Então nós começamos a partir daqui, nesse reino, a criar situações que estão forçando o nosso desenvolvimento, com certeza. Estamos aqui ainda num processo evolutivo, mas estamos acumulando um tal do karma. É aqui, ó. É aqui no reino da humanidade. Então precisamos reencarnar várias vezes com os desafetos, né? E isso aqui, ó, já vem há milhões de anos, que eu falei para vocês. Se nós somos frutos aqui do planeta Terra,
Nós já temos um caminho aqui de 5 bilhões de anos nesse processo evolutivo aqui. 5 bilhões. Tá? Só completando então aqui. Então aqui, ó, é que nós estamos com esse tipo de coisa. No momento que nós passamos a ter uma vontade mais forte, uma consciência já mais espiritualizada, já entendemos o semelhante, já temos condições de nos libertar, nós passamos aqui para o 7º reino e passamos a atuar somente na espiritualidade. Somente na espiritualidade, tá? Agora, uma coisa importante, aqui então seria o reino da angelitude. Não vou entrar em detalhes, porque eu falei, eu uso o termo angelitude, porque é comum às outras religiões e filosofias, mas são os seres espirituais evoluídos, os anjos da guarda, na hierarquia toda do terreiro, os caboclos preto velho, os orixás. Então, depende do quê? Do campo estrutural, depende da religião que você está ligado, da egrégora, esse é o termo correto, que você está sintonizado quando você entra aqui. Agora, esse processo é o mesmo para todo mundo. O que muda é a questão cultural, tá? Mas o caminho é o mesmo, tá? Dentro da visão umbandista. Por isso que eu comento que a Umbanda ela tem uma visão universalista, né? Ela se abre, tá? Eu vou na segunda parte da aula falar sobre a manifestação do Espírito dentro de um trabalho de Umbanda. Eu acho que daí vai ficar mais fácil para a gente entender certas coisas. Agora, só para fazer um comentário. Esse reino que nós estamos é o reino da humanidade. É esse aqui. Turma concorda, né? Nós estamos aqui no meio. São os seres que estamos aqui encarnando, desencarnando e tal. Mas nós não podemos esquecer, ó, que existem seres que estão acabando de chegar do reino das matas. Tá? Como também tem seres que estão ligados aqui, bem próximos da espiritualidade. Então nós encontramos aqui dentro do reino da humanidade pessoas aí, ainda bem animalizadas, bem sensuais, bem apegadas à terra, rancorosas, né? Que são essas que ainda estão aqui começando esse caminho delas. E também encontramos pessoas mais espiritualizadas, que já estão bem aqui, ó, próximo já da espiritualidade, do reino das almas.